Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença do Gabriel Gasca. Gabriel que eventualmente participa aqui, sempre, participa aqui do nosso programa, já é, salvo engano, o terceiro, quarto ou quinto até episódio, ele está participando conosco. Tudo bem, Gabriel? Olá, pessoal. Prazer novamente estar aqui com vocês. Obrigado, Augusto, pelo convite. Hoje viemos aqui com o Gabriel para falarmos sobre o tema de pesquisa dele, aliás, do mestrado, em que ele recentemente foi aprovado na PUC do Rio Grande do Sul. Já, mais uma vez, deixo registrados parabéns ao Gabriel pela conquista desse título de mestre. E o tema da dissertação dele se chama Jurisdição Penal Imparcial e Inteligência Artificial, a imparcialidade ou parcialidade do juiz robô. E então fiz esse convite ao Gabriel para conversarmos sobre esse tema, que eu achei tão interessante, considerando que os tribunais superiores já adotam inteligência artificial. Desconheço se os demais tribunais do Brasil também adotam, mas é notório que tanto o Supremo como o STJ, eles já, de alguma forma, acabam adotando esse tipo de tecnologia para o exercício da jurisdição. Então, Gabriel, primeiramente eu peço que você se apresente, Gabriel, aos nossos ouvintes. Pode se apresentar, por favor? Contar um pouco da tua história como advogado, essa tua trajetória aí no teu mestrado. Fica à vontade. Então, obrigado, Augusto. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Eu sou advogado criminalista e recentemente aí concluí o meu mestrado em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cujo tema o Augusto já explicitou, e fui aprovado com louvor em referida instituição a partir da orientação do professor Marcos Eberhardt, e cuja banca avaliadora foi composta pelo professor Dr. Nereu Giacomoli, coordenador do programa, e também o professor Dr. Paulo Caliendo, segunda autoridade mais citada na PUC no Brasil. Então, a minha pesquisa ela se iniciou no ano passado, iniciei o mestrado ano passado e concluí na segunda-feira agora, dia 18. E sempre gostei muito de falar sobre imparcialidade, que é um tema para mim muito caro no processo penal especificamente. E já não é à toa que o professor Aragonês Alonso falava que a imparcialidade é o princípio supremo do processo. Então, a partir da imparcialidade foi que surgiu a ideia de começar a se pensar na dissertação. E aí, o próprio programa de Ciências Criminais na PUC do Rio Grande do Sul vem desenvolvendo várias matérias e várias questões relacionadas à inteligência artificial. Então, a ideia surgiu a partir, então, de unir essas duas questões, da inteligência artificial e também da jurisdição penal imparcial, para analisar a figura do juiz robô dentro dessa estrutura. Então, a pesquisa ela se divide em 3 capítulos principais. O primeiro capítulo ali é Inteligência Artificial e Sistema de Justiça, em que a pesquisa ela aborda conceitos basilares da inteligência artificial, até para aquele operador do direito, ou estudante, ou acadêmico, que está eventualmente iniciando, que ainda não teve algum contato com essa matéria. Então, a pesquisa ela passa ali pelos conceitos de inteligência artificial, da origem, do conceito, a questão do teste de Alan Turing, jogo da imitação, inteligência artificial forte, inteligência artificial fraca, o que se tem hoje nos tribunais é uma espécie de inteligência artificial fraca, pois ela mimetiza o comportamento do cérebro humano, mais relacionado a essa automação de dados, digamos assim, e não propriamente uma inteligência artificial forte, que daí teria o caráter de consciência e de intencionalidade, o aspecto de fato de decisão, esse aspecto decisório. E aí passa, na sequência, dentro ainda desse primeiro capítulo, os conceitos de machine learning, que é o aprendizado da máquina, deep learning seria o aprendizado profundo, reinforcement learning,
algoritmos, né? Enfim, conceitos introdutórios para que no final desse primeiro capítulo se pudesse analisar os projetos de lei, as portarias e os decretos que tratam da inteligência artificial no nosso sistema de justiça, e mais recentemente o PL 2338 de 2023, salvo o melhor juízo, que é um PL, projeto de lei mais completo, e uma das questões que se aborda ali, para além da fixação de premissas, diretrizes, que deve se prezar pela não discriminação, enfim, aborda a questão da responsabilidade civil, né, em caso de produção de danos. E uma questão também bastante importante, que demonstra a preocupação, né, das autoridades com esse tema, é que nesse projeto de lei em específico, não somente operadores e juristas participaram, né? A grande questão aqui é que empresas brasileiras de software participaram da construção desse projeto de lei, do relatório que foi elaborado para subsidiar esse projeto de lei. Então, que demonstra uma interdisciplinariedade, se nós formos ver, né, entre áreas da tecnologia e também áreas do direito. Então, esse é o delineamento, a conceituação e aonde estamos, digamos assim, em relação à inteligência artificial no sistema de justiça brasileiro. Igual, como o Augusto muito bem comentou, né? Há, sim, tribunais já ao redor do país que se utilizam de inteligência artificial para classificação de documentos. Não foi o foco da pesquisa, né? A análise de cada um desses sistemas que nós temos, tanto no STJ, projeto, enfim, Vitor no STF, né? Mas, a título até de ilustração, foi colocado em nota de rodapé para aquele leitor que eventualmente deseja se aprofundar nesses algoritmos até então existentes no nosso sistema. Então, e você chegou a citar esse projeto de lei, né? Então, hoje, podemos concluir que ainda não há bem uma regulamentação na esfera legal, nacional, os tribunais utilizam, então cada tribunal tem se organizado ao seu modo a utilização dessa inteligência artificial, é isso mesmo? Isso, cada qual vem trazendo novidades, vem trazendo diretrizes, né, para aplicação da inteligência artificial no sistema de justiça, né, mas ainda nenhum deles afigura, que é a figura da pesquisa, que a pesquisa busca esmiuçar e aprofundar a figura do juiz robô. Então, hoje nós não temos nenhuma questão relacionada ao juiz robô, ou seja, no aspecto decisório, né? Aqui entendido como uma decisão tomada única e exclusivamente pelo robô e sem a necessidade de supervisão humana. Aqui está o grande detalhe. Por exemplo, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que não é de hoje, ela prevê que o titular daqueles direitos pode solicitar a revisão por um humano. Então aqui a gente já vê como ainda assim uma decisão eventualmente tomada pela máquina, pelo robô, ela pode ser eventualmente, se o titular assim o desejar, ser revisada por um ser humano. Então, por isso que a pesquisa frisa de que não há nenhum projeto de lei ou nenhuma regulamentação, enfim, a respeito de um julgamento por única e exclusivamente um robô, né? Então, e aí que entra muito bem o gancho colocado por você, Augusto, que aí vai entrar o nosso segundo capítulo, né? Que é os desafios da implementação do juiz robô dentro do sistema de justiça brasileiro, ou seja, se verdadeiramente se aspira a figura do juiz robô, né, é necessário se pensar quais são alguns dos desafios a serem enfrentados diante dessa implementação. Então, assim, o segundo capítulo inicia dessa forma. Parte-se da premissa que não há no Brasil nenhum projeto de lei especificamente que regulamente a figura do juiz robô, para então se olhar os experimentos da Estônia e principalmente, que vem avançando muito nessa temática, a China, né? Houve circulou, na verdade, uma notícia de que a Estônia estaria desenvolvendo o juiz robô. Isso foi desmentido pelo próprio Ministério da Justiça
da Estônia. Um canal oficial deles desmentiu essa questão, que não havia nenhum projeto de juiz robô em andamento, mas sim questões voltadas a, como eu disse, automação de dados e de procedimentos. E a China, sim, é um dos países pioneiros, é um dos países de vanguarda a respeito do trato dessa matéria, que inclusive, se um ser humano discorda da decisão tomada por um robô lá na China, esse ser humano deve explicar as suas razões pelas quais o robô estaria errado. E aí a gente começa a analisar o que é o robô, né? A personalidade jurídica do robô, né? E o robô seria uma coisa, o robô deveria receber o mesmo tratamento dos seres humanos, ou seja, dos seus criadores, né? O robô deveria receber o mesmo tratamento que recebem os animais na Espanha, por exemplo, né? E a tese que a pesquisa se filia é a do e-person, ou seja, uma pessoa eletrônica, algo distinto, pois ela possui uma autonomia, né? Ainda que essa autonomia ela seja uma autonomia tecnológica, pois, como eu disse no início, não há uma autonomia decisória, que é bastante importante, ou seja, ela age a serviço de algum mandante humano, digamos assim. Aí a capacidade dela de autoaprendizagem, ou seja, a partir do momento que se vai se alimentando essa máquina, ela vai cada vez mais se aperfeiçoando. Uns exemplos aqui que o pessoal muito bem já salientou e já verificou, por exemplo, do ChatGPT, né? Quanto mais você alimenta aquela máquina ali, mais ela vai adquirindo capacidade de autoaprendizagem. É um pouco diferente quando se pensa na figura do juiz robô, tá? Porque quando nós não estamos falando aqui de, por exemplo, veículos autônomos, né? Um veículo robô que dirige sozinho, enfim, mas sim a figura do juiz robô, que é um pouco diferente, porque aqui a gente não tem a figura do utilizador, né? Se nós pensamos num veículo autônomo, por exemplo, nós temos a figura de quem dirige o veículo, nós temos a figura do próprio robô, nós temos a figura do programador desse robô e nós temos a figura da pessoa jurídica criadora desse robô. Quando a gente fala em juiz robô, não tem a figura do utilizador, né? Tem a figura do robô, do programador e da pessoa jurídica. E aí, na sequência, ainda dentro desse segundo capítulo, se verdadeiramente se reconhece o robô como dotado de uma personalidade jurídica, deve-se pensar no estatuto jurídico do robô e no estatuto do programador do robô. Ou seja, quem pode ser robô? Quem pode ser programador do robô? O robô tem direitos, o robô tem deveres, né? Tudo ainda aqui é muito incipiente, é tudo muito, muito novo, inclusive na Europa, né? Então, quanto mais no Brasil. Então, são questões que se começa a se pensar, se começa a se levantar, e claro, o objetivo aqui, e o objetivo muito claro, delineado na pesquisa, é de que não há, o objetivo não é se chegar a um conceito jurídico único, ou uma definição única, né? O objeto aqui é fixar possibilidades e estabelecer premissas. É isso que a pesquisa buscou elencar. Para daí, no final desse segundo capítulo, analisa-se a questão da responsabilidade penal do robô. Aqui é um tema muito importante, uma pedra de toque, eu diria, um divisor de águas. Por quê? Porque nosso projeto de lei não aborda a questão da responsabilidade penal, aborda a relação à responsabilidade civil. E na própria Europa, a responsabilidade penal ela ainda não tem uma definição muito clara, né? Tem um jurista, que é o Juan Colomer, que ele tem uma obra desse ano específica sobre o juiz robô, em que ele vai analisar a imparcialidade e a independência do juiz robô e como isso afeta esses princípios lá na Espanha. E ele mesmo sequer adentra a fundo na questão da responsabilidade penal. Então tem que se analisar a responsabilidade penal do robô, do programador do robô e da pessoa jurídica detentora, digamos assim, desse robô. Pois bem, robô, a pesquisa sustenta a impossibilidade de se atribuir uma responsabilidade direta. Por quê? Porque ele não tem autonomia, né? Ele age a serviço de um mandante humano, como eu disse. Isso poderia ser um salvo-conduto para que seres humanos se utilizassem do robô para o cometimento, eventualmente, de algum delito, né? Questões relacionadas à própria questão da pena,
né, no nosso sistema de justiça, ali, os critérios de retribuição e prevenção, não haveria que se falar numa ressocialização, numa intimidação, né, do robô, claro, é evidente, parece ser evidente, mas é bom sempre salientar que essas categorias que se tem hoje de pena, de culpabilidade, elas foram estruturadas para seres humanos, né? Então, uma das sugestões que a pesquisa dá é revisitar essas categorias para acompanhar a evolução que a tecnologia vem desenvolvendo, né? Então, sustenta-se pela impossibilidade de uma atribuição direta ao robô e também ao programador do robô, aí por questões diversas. Em primeiro lugar, a própria cadeia de agentes que participa do processo do juiz robô. Como eu disse, deve haver essa interdisciplinariedade entre o operador de direito, certo? E um técnico de informática, né? O que o professor Rodrigo Chemin aí chama, que é o procurador de justiça aqui do estado do Paraná, chama de engenheiro do conhecimento. Nada mais, nada menos de que um técnico de TI, né? Um técnico de informática. Então, como não se sabe quem foi o responsável pela falha, né, fica difícil de se atribuir uma responsabilidade direta ao programador, aos programadores, a quem de fato causou o dano. De igual forma, porque além dessa cadeia de agentes, há vários processos na construção do robô, pessoas são responsáveis pelo software, outras pessoas são responsáveis pelo hardware, né? Nexo de causalidade é uma questão que a pesquisa aborda também entre a própria atitude do ser humano e o comportamento final do robô, decorrente daí da quarta questão. Hoje o que se tem é uma imponderabilidade e uma imprevisibilidade da máquina. Os robôs hoje eles não conseguem ser controlados 100% pelos seres humanos, né? Então, uma própria atitude ou algum comando do ser humano pode resultar num comportamento absolutamente diverso da máquina, justamente daquilo que a gente comentou no início. O quê? Essa capacidade de autoaprendizagem, de adaptação ao meio, de autoevolução da própria máquina, né? Então, são questões que a pesquisa aborda ali, e aí finaliza esse segundo, essa questão da responsabilidade, aí trazendo um pouquinho para o aspecto constitucional, do seguinte sentido: o poder judicial. A nossa Constituição Federal confiou o poder judicial, o poder de julgar, aos órgãos do poder judiciário. A partir do momento que se participa da construção um técnico de informática, não há como se falar em atribuir uma responsabilidade penal a esse técnico, né? Hoje que nós temos uma responsabilidade penal ao magistrado, ao desembargador, enfim, ao operador, ao magistrado togado, né? Então, haveria um deslocamento dessa responsabilidade para um técnico de informática, o que não seria possível. E essa mesma crítica, né, esse deslocamento da responsabilidade penal em razão desse poder judicial, ela é feita à pessoa jurídica, né? Haveria um deslocamento da responsabilidade penal não mais aos órgãos do poder judiciário, e sim a uma pessoa jurídica. Então, para concluir esse segundo capítulo, né, hoje, né, até o presente momento, sustenta-se pela impossibilidade de uma atribuição direta ao robô penal, uma impossibilidade de se atribuição de responsabilidade penal ao programador do robô, seja ao operador de direito, seja ao técnico de informática, e também uma ausência de responsabilidade nesse particular às pessoas jurídicas criadoras desse robô. Bem, mencionamos aqui um pouco da realidade nacional, né? Como você citou, em alguns tribunais aqui já é uma realidade. Você citou também a questão do chat GPT, e mesmo há um tempo, lembro, antes de se falar do chat GPT, alguns anos falava-se muito da tecnologia, né, do IBM Watson, né, que poderia substituir até mesmo advogados, eventualmente o trabalho ali do magistrado.
A partir da tua pesquisa, Gabriel, como é que está a realidade nacional, a realidade brasileira? Por exemplo, esse chamado juiz robô, essa inteligência artificial, ela tem atuado mais no sentido de verificar a admissibilidade de um recurso, ou já há ali uma espécie de triagem em que essa tecnologia ela é utilizada mais para julgados em que tem ali uma jurisprudência já consolidada, com uma forma de otimizar o trabalho, ou já se verifica em hipóteses em que, vamos dizer assim, em que essa tecnologia ela já é, bem dizer, um juiz de fato ali, um julgador de fato, em que analisa ali o caso concreto a partir ali dos algoritmos, né, desses dados, ali ele já profere ali uma decisão com base penso eu, nos algoritmos a partir do banco de jurisprudência ou no banco legal. Como é que tem sido feito hoje no Brasil? Se chegou a pesquisar essa questão? Então, esse não foi tanto o foco da pesquisa, né, porque inclusive eu tinha um tópico específico sobre isso, sobre grande parte dos algoritmos que nós temos hoje no nosso sistema de justiça, né? Falei muito sobre o projeto do Vitor, Radar, né? Tanto no STF quanto no STJ, com a função específica de cada um, o que teoricamente cada um vai fazendo, os juízes de admissibilidade, o ato, se eu não me engano, até o Hércules, que também no STJ, e pelos tribunais ao longo do país. Eu lembro que dei uma pesquisada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Paraná, eu lembro que não tinha nada, né? Mas lembro também que tinha algo relacionado a Minas Gerais, e lá no Norte e no Nordeste também, mas como fugia muito da estrutura da dissertação, e aqui é um ponto bastante importante que a gente começa a falar, que não basta escrever, não basta pesquisar, não basta, fazer tudo isso. Você tem que seguir uma metodologia e você tem que seguir padrões, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem que criar uma harmonia aqui entre primeiro, segundo e terceiro capítulo. E essa harmonia, essa interlocução e essa interligação entre os capítulos, ela não é somente a partir do próprio tema, mas sim a quantidade de páginas, né? Então, a pesquisa ela não adentrou muito na questão dos algoritmos por isso, especificamente dos algoritmos utilizados no nosso sistema de justiça, porque o primeiro capítulo ia ficar extremamente extenso em descompasso com o segundo e descompasso com o terceiro, né? Se nós temos aí hoje uma média na dissertação em torno aí de umas 45, 40 páginas, em regra, no segundo e terceiro capítulo, o primeiro ia ficar para mais de 60, né? Então, eu escrevi sobre isso, né? Mas ao final, aí, quase nos finalmente mesmo da pesquisa, o meu orientador falou: Gabriel, retira essa questão, tenta na medida do possível colocar em nota de rodapé, né, esses algoritmos que vêm sendo utilizados no nosso sistema, e deixa como está. Então a pesquisa não analisou muito a questão desses algoritmos do nosso sistema, né? Claro, houve uma pesquisa a respeito, né? Também o próprio Compass, né, que é um algoritmo utilizado no sistema de justiça americano para prever casos de reincidência, né, e foi considerado pela crítica um algoritmo racista, né? Então são questões, e essa questão dos algoritmos ela traz essa problemática, né? Porque quem está por trás do algoritmo, né? Quais são os vieses que estão ali pensados, né? Um programador, como esse programador vai pensar, como essa pessoa jurídica que controla esse algoritmo vai pensar. Ela tem seus fins econômicos, o que é legítimo, né? Ela tem que ganhar dinheiro, mas será que fins econômicos relacionados ao poder judiciário, ao poder de decidir, deveriam se sobrepor às outras questões? Penso que não. Então, essa é uma das grandes problemáticas desses algoritmos enviesados. A partir do momento que você coloca um robô, uma máquina, enfim, um algoritmo para julgar, os dados que alimentam esse algoritmo são frutos de interpretações humanas, né? Então, o que tornaria dificultoso garantir
uma efetiva imparcialidade dessas máquinas, desses robôs, desses algoritmos no sistema de justiça, ao menos pelo que se tem até então. A gente pensando como a tecnologia ela vem evoluindo, né? Eu lembro em épocas da minha graduação em que se discutia a questão dos autos físicos ou digitais, né? Eu lembro na época em que eu era estudante, os autos ainda eram físicos, né? E daí tinha essa discussão de segurança jurídica, mas como é que a gente vai fazer um auto digital? Como é que as partes vão assinar digitalmente? Como é que o magistrado vai assinar digitalmente? Isso é passível de fraude? Então, acho que toda inovação tecnológica ela gera uma certa ansiedade, uma certa insegurança, né, em nós. E, enfim, houve essa mudança, né, dessa migração para autos físicos, para digitais, e a gente vê que a jurisdição, né, tem sido exercida tranquilamente, né, até o nosso trabalho como advogado facilitou muito, né, com o processo digital, né, a gente não precisa mais ir até a secretaria da vara para fazer carga dos autos, para fazer consultas, cópias. Hoje, tranquilamente, de casa, né, a gente consegue consultar os autos do processo. Mas e eu falo isso por mim, acaba gerando uma certa, isso que eu citei, uma certa ansiedade, uma certa insegurança em relação a essa tecnologia do julgador robô, vamos falar assim. Porque como o Gabriel citou, né, tem essa questão dos algoritmos, ali pode ter vieses, né, a partir desse algoritmo, e além disso, tem aspectos que a gente tem que pensar mesmo no nosso sistema judicial humano, vamos chamar assim, que são situações mesmo com precedentes já consolidados, né, jurisprudências consolidadas, há hipótese, no caso concreto, de distinguir, né, que a gente verifica que aquele caso concreto ele se distingue, né, daquele precedente, por isso tem que ser aplicada ali uma decisão diferente, né, do que tem sido consolidado, e as hipóteses também do overruling, né, que a gente verifica que a partir do caso concreto há precedentes ali que já estão superados. Agora, é uma pergunta que eu faço pessoalmente para você, Gabriel, você como advogado, como operador do direito, como é que você enxerga isso também? Você também tem um pouco dessa ansiedade, um pouco dessa insegurança, você atuando como advogado criminalista, e pensar que do outro lado, às vezes não tem uma pessoa humana que você possa expor que o teu caso concreto ele se distingue daquele precedente consolidado. Não te bate um pouco essa insegurança também, que muitas vezes sobe teu recurso, sobe teu HC pro tribunal, daí bate na trave lá, bate nesse filtro da inteligência artificial, entendendo, não, essa demanda aqui que o Gabriel está trazendo no tribunal está em confronto com a jurisprudência, então, razão disso, vamos negar seguimento, já de plano denegar a ordem, né, no habeas corpus, ou já de plano ali negar provimento ao recurso. Te bate também um pouco dessa insegurança para você, advogado? Como é que você enxerga essa tecnologia? Então, eu defendo o seguinte, eu acredito que a tecnologia, a gente não há como a gente frear a evolução tecnológica. Hoje é mais fácil a gente esquecer qualquer outra coisa do que esquecer o nosso celular na hora de sair. Vou fazer um exemplo bem ridículo aqui, mas bem concreto. Eu acho que nós devemos aproveitar a tecnologia, e essa é uma frase do professor Richard Susskind, na obra dele Tribunais Online, que ele fala o seguinte: nós não temos que utilizar a tecnologia na substituição do ser humano. Nós temos que utilizar a tecnologia para que ela faça funções e se adapte às questões que o ser humano não consegue fazer. Mais ou menos nesse sentido, né? Então eu acho que esse é o espírito, né? Essa questão da automação de dados, de procedimentos e classificação de documentos, de fato a máquina é muito mais ágil que o ser humano, né? Então ela vem a contribuir, ela vem a ajudar esses grandes processos, essa quantidade, na verdade, de processos que nós temos. Mas a tarefa de julgar é muito mais complexa, né?
digamos assim, pensando aqui em algum dos fundamentos, tá? São vários os fundamentos que a gente pode pensar, mas vamos supor uma decisão tomada por uma máquina, né? Como é que vai ficar o duplo grau de jurisdição? Como é que vai ficar o recurso? O que eu vou impugnar? Porque se uma máquina tomou uma decisão, né, o que eu vou poder impugnar? Eu vou poder impugnar... de fato, eu posso impugnar tudo, né? Mas eu quero dizer assim, o que concreto eu vou poder impugnar em relação à decisão de uma máquina? Então, aspectos tecnológicos, né? Nós somos, assim, uns analfabetos tecnológicos, nós fomos pensar nesse tipo de coisa. Nós vamos poder impugnar código-fonte, nós vamos poder impugnar como é que fica a questão da transparência, como é que a máquina chegou àquela decisão. Nós somos hipossuficientes, aqui acho que é essa expressão, nós somos hipossuficientes tecnologicamente, né? Então, por mais que muitas vezes possam até serem enviesadas as questões das decisões tomadas pelo ser humano, ainda que veladas, evidentemente, porque isso muitas vezes não está escrito, mas ao menos você tem acesso àquela decisão, você tem fundamentos para impugnar. Você pode não concordar com a decisão, como normalmente nós, advogados criminalistas, não concordamos. Mas você tem pelo menos acesso àquelas razões que fizeram o magistrado decidir daquela forma a possibilitar o duplo grau de jurisdição. Então, uma das dificuldades que se tem é justamente isso, né? O que impugnar, como impugnar a decisão de uma máquina. Né? Então, eu acho que essa questão da inteligência artificial, ela vem sim a ajudar, a corroborar, inclusive o trabalho dos próprios advogados. Tem vários algoritmos, agora se me fez lembrar, algoritmos não, mas enfim, programas, acho que é Rose e Watson lá nos Estados Unidos, que ajudam os advogados na leitura de contratos, se eu não me engano, algo nesse sentido. Então, de investigação defensiva até. Então, são questões que elas são bastante importantes, inclusive para nós advogados. Agora, a tarefa de julgar, me parece que ela deve ser adstrita ao ser humano. Né? Tem até uma obra que eu utilizei como base para pesquisar, que, enfim, unanimidade no assunto, né? E inclusive em vários assuntos, que é Luiz Greco. Poder de julgar sem a responsabilidade do julgador. A impossibilidade jurídica do juiz robô. O que vai dizer o professor Greco? O professor Greco diz o seguinte: olha, o robô não olha nos olhos de quem é afetado. Né? A tarefa de julgar exige responsabilidade. E responsabilidade o robô não tem. Então, por isso que ele defende que não se poderia pensar num juiz robô, porque ele não age com responsabilidade. Ele é um ser inanimado, então é uma questão complexa até. Mas uma questão, por outro lado, vamos pensar o seguinte, isso foi um comentário bastante pertinente do professor Paulo Caliendo na minha banca de mestrado, que ele cita um texto de um professor norte-americano lá, em que em alguns casos eu não cheguei a pesquisar esse texto, né? Faltou na pesquisa, inclusive foi a observação dele, que ele fala o seguinte, que chega o autor a uma conclusão de que a máquina seria mais imparcial que o ser humano, em alguns casos, né? E o que eu desenvolvi na pesquisa é que não, né? Que em alguns casos a máquina ela pode ser imparcial, em outros casos, atendendo aos princípios da jurisdição penal imparcial ali, não, né? E uma questão que me veio à mente, Augusto, dos nossos casos da advocacia criminal aqui, os casos de desaforamento. Vamos pensar em casos em que ocorreu um homicídio, por exemplo, ou um crime grave numa comarca minúscula, né? Em que todo mundo se conhece. Vítima conhece a família do réu e vice-versa, todo mundo conhece o magistrado é visto como uma autoridade na cidade, para além, evidentemente, da sua própria autoridade. Aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas enfim, realmente da importância que ganha o magistrado perante uma comarca menor, né? E esse magistrado é o que decide vara criminal, vara civil, enfim, tudo. E muitas vezes, aquele sentimento que está naquela sociedade, o magistrado, na maioria das vezes, vai denegar uma liberdade provisória, né? Porque está todo mundo em alvoroço e não é à toa que existe a hipótese de desaforamento em casos como esse, ou seja, deslocamento da competência do tribunal do júri para outra comarca, para que se possa encontrar jurados imparciais com aquela causa. Será que a figura do juiz robô dentro dessa estrutura específica não seria benéfica?
para garantir uma jurisdição penal imparcial? Penso que sim. Né? Então, são questões que a gente tem muito cuidado, tem que analisar, e eu sempre digo que nunca com a mente fechada, né? Nunca uma repulsa a tudo que vem. Então, são questões, e essa observação do professor doutor Paulo Caliando, para mim, foi bastante relevante, bastante interessante por isso, porque a jurisdição, ela precisa ser imparcial, e na medida que ela precisa ser imparcial, às vezes, um julgamento por um juiz robô, em determinadas situações, talvez possa ser benéfico. Ainda mais também questões que me deixam um pouco inquieto em relação a esse assunto justamente a segurança jurídica e a confiança, né, nesse sistema. Eu lembro, uma vez, eu não salvo o melhor juízo, acho que foi exatamente nesse podcast, Salvo o Melhor Juízo, olha só, em que um participante, ele falou que ele teria muito mais confiança de ser julgado por uma máquina, né, por um computador, do que por um ser humano, justamente por todas essas questões, né, principalmente em relação à crítica que ele fez, em especial em relação à segurança jurídica, que muitas vezes em tribunais verifica-se numa mesma turma ou Câmara julgamentos contraditórios, num precedente num sentido, e na mesma Câmara um precedente sobre a mesma questão no outro sentido, ou às vezes até o próprio julgado do relator, né, decidindo A ou decidindo B. Então nesse sentido, dessa insegurança jurídica, sim, uma falta de uma coerência na jurisprudência de determinados tribunais, que ele citou que ele preferiria ser julgado por uma máquina, que ele teria mais confiança nesse sentido. Mas só que você também citou, Gabriel, essa situação do aspecto humano, né, no julgamento, né, porque o magistrado, como ser humano, ele tem ali uma certa responsabilidade, né, por esse julgamento, porque ele está tendo ali contato com as partes, ele sabe exatamente a consequência dessa decisão judicial que ele vai proferir, e também que eu penso muito situações que no caso concreto pode se diferenciar, né, mesmo da própria letra da lei, né, principalmente se a gente pensar em hipóteses em que versam sobre tipicidade material, né, determinadas questões, ainda mais direito penal, né, que ele tem tantas hipóteses ali mesmo da excludente da tipicidade, ou da ilicitude, ou da culpabilidade. Então, assim, análise do fato, análise do caso concreto no direito penal, eu vejo assim como muito importante, principalmente nessas hipóteses em que a gente verifica ali uma questão de uma tipicidade material, ou mesmo uma questão ali de culpabilidade, né, de uma inexigibilidade de conduta diversa, né? Eu penso, poxa, como é que a máquina iria diferenciar isso, né, a partir do algoritmo, de uma espécie de um chat GPT, né, se aquela conduta ela seria materialmente típica, ou se aquela conduta ela seria exigível ou inexigível. Enfim, são questões assim que, particularmente, como operador do direito, elas me trazem essas inquietações. E para você já teve também esse tipo de reflexão? Não, perfeito, Augusto, perfeito. São inquietações que elas são com certeza comuns a várias pessoas. Claro, há pessoas que defendem um julgamento pela máquina, né? Mas aqui a gente está pensando no cenário ideal. E hoje o que nós temos não é esse cenário ideal. Como eu disse, hoje, decorrente desse processo de autoevolução da máquina, ela é extremamente imprevisível e imponderável. Né? Então, claro, o ser humano tem falhas, evidentemente tem falhas, mas a máquina não é um ser perfeito, não é um ser que vai tomar essa decisão. Por exemplo, uma turma decidiu X, né, e é por isso que eu quero uma máquina, porque daí ela vai decidir o mesmo X no caso concreto. Não, muitas vezes não, justamente decorrente desse processo de imponderabilidade e imprevisibilidade da própria máquina e da própria atitude do ser humano, e o comportamento final da máquina, que não se sabe qual será. Hoje o que nós temos em concreto, né, é isso. Então, e ainda que
e é isso que a pesquisa defende, ainda que tenha essa autonomia decisória, né, ou seja, não haja amando de um ser humano, né, porque aqui se está se ventilando a possibilidade de uma autonomia decisória, que não se tem hoje, começa por aí, né? Então, hoje a máquina é programada, né? Pensando num cenário mais para frente, ela teria essa autonomia decisória que esbarraria nessa questão que eu estou dizendo aqui da imprevisibilidade e da imponderabilidade, né? Então, será que uma decisão X de fato ela seria X novamente? A princípio não, justamente porque ela está sendo programada. Mas vamos lá. Então, pensando numa autonomia decisória, aí entra a questão do humano, né? Que para o professor Luiz Greco, ainda que a máquina possa possuir mais para frente uma autonomia decisória, ou seja, ela mesma decida, e, enfim, se pense que ela não vai ser mais imponderável, que ela não vai ser mais imprevisível, isso violaria a dimensão jurídica objetiva da dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, muito mais ampla a questão, se a gente for pensar, e é de índole constitucional, principalmente quando nós estamos falando em quê? Processo penal. E quem que vai ser afetado pelo processo penal, né? Parece um paradoxo, né? Isso é uma das grandes reflexões que também os professores fazem e que eu faço aderência, que é o quê? Nós estamos julgando a vida de um ser humano por uma máquina, por uma máquina que não conhece esse ser humano, não sabe o que o ser humano passou, o que ele deixou de passar. Então, assim, é muito complexa essa questão. Então, assim, como eu disse, eu acredito que para automação de dados, para essa questão, talvez, a elaboração de alguma minuta, de algum rascunho de voto, ela possa até ser benéfica, né? Mas aí já me preocupa. Será que vai ser revista? Será que vai ser revisada essa minuta de voto? Me parece que não, diante dos crescentes números do nosso Poder Judiciário de processos, de recursos, enfim, claro, já se tem hoje isso, né? Já se ventila essa questão. Mas ainda assim, eu defendo que devemos ser julgados por seres humanos, ainda que seres humanos sejam imperfeitos, digamos assim. A máquina também não é toda essa perfeição que a maioria das pessoas pensa. E Gabriel, e como é que você vê a questão do juiz natural a partir dessa ideia de um juiz robô? Você entende que o uso da tecnologia pelos tribunais, ele, de alguma forma, ele ofende o princípio do juiz natural? Então, a garantia do juiz natural, ela é um dos princípios basilares de uma jurisdição penal imparcial, que é isso o foco da pesquisa. Então, a pesquisa, ela divide no último capítulo ali, princípio da inércia da jurisdição, tá? Aqui basicamente entendido como a impossibilidade de atuação do magistrado de ofício, pela adoção do sistema acusatório, que deve-se analisar sobre o princípio dispositivo, ou seja, a gestão da prova a cargo único e exclusivo das partes, está-se diante do sistema acusatório. A partir do momento que o magistrado sai da sua posição de inércia e passa a atuar ex officio, estaríamos diante do sistema inquisitório. Então, a gestão da prova é a principal característica que distingue os dois sistemas, acusatório e inquisitório, e as demais características seriam secundárias. Então, se desenvolve o princípio da inércia da jurisdição, ou seja, a vedação, como eu disse, da atuação do magistrado ex officio, e aqui, se o robô fosse programado para isso, defende-se que não haveria barreiras intransponíveis para tanto, mas daí tem a questão do princípio da imparcialidade e a questão da garantia do juiz natural. Pois bem, o que é a garantia do juiz natural? Duas coisas principais. Somente os órgãos instituídos pela Constituição podem exercer jurisdição, primeiro ponto, e há uma ordem taxativa de competência. O que o professor Jacinto Coutinho diz, o meu juiz, né? Eu não posso escolher o juiz que vai julgar o meu caso. Há uma ordem taxativa de competência. E essas duas questões, elas foram específicas e elas são assim definidas pelo julgamento do juiz humano, né? Garantia de juiz natural é garantia de juiz humano.
a partir do momento que se fala em juiz robô, há clara modificação de competência de juiz humano por juiz robô. Então, violaria, sim, o princípio do juiz natural. E mais, como eu disse, somente os órgãos instituídos pela nossa Constituição podem exercer jurisdição, ou seja, os órgãos do Poder Judiciário. E, a partir do momento que há esse deslocamento dessa competência pelo juiz robô, né, como eu disse lá atrás, quem participa da construção do juiz robô é quem? Engenheiro do conhecimento, ou seja, um técnico de informática, e um operador do direito. Vamos imaginar um magistrado, tá? A jurisdição não mais seria exercida por um magistrado, e sim, porque participa da construção desse juiz robô, um técnico de informática, né? Ou uma pessoa jurídica, né, que participa da construção desse juiz robô. Então, dentro dessas duas perspectivas, haveria sim a violação ao princípio do juiz natural na medida em que se pensa no julgamento por um juiz robô. Maravilha. Gabriel, a gente está caminhando para o final do nosso programa e eu aproveito aqui deixar o espaço aberto para você. Se você quiser fazer alguma consideração final ou algum tema algum tópico, né, que a gente não abordou aqui no nosso programa, fique à vontade. Eu acho que está bem delineado. A principal, como eu disse, questão é a gente fixar possibilidades e estabelecer algumas premissas, né? A tecnologia ela é mutável, o que hoje se pensa, amanhã pode se considerar ultrapassado, né? Mas o que hoje se tem é uma imprevisibilidade, uma imponderabilidade da própria máquina, de modo que não haveria como se garantir uma jurisdição penal imparcial que atenda aos predicados dessa jurisdição penal imparcial por meio de um julgamento pela máquina, por uma questão bastante importante também que a gente não comentou aqui, transparência. Não se sabe como essa máquina de fato opera, decorrente dessa opacidade existente no comportamento do algoritmo. Então são questões que está se desenvolvendo, está se pensando, para além da questão jurídica, do próprio funcionamento da máquina, de acesso ao código-fonte, por exemplo, da opacidade que existe no comportamento dos algoritmos, dessa ausência de transparência do que de fato opera ali na máquina. Talvez nunca cheguemos, né, a uma transparência completa e restrita. E daí que se coloca a questão. Se não se tem uma transparência, se não se tem um acesso total e irrestrito àquilo que a máquina decide, é isso que se espera para um processo penal? Será que não é um desejo por uma máquina de algo que na verdade, a falha ela já é existente no próprio ser humano, né? Quando se pensa no julgamento por uma máquina, se pensa em uma melhoria. Se pensa em que algo que vai agregar. Então, essa questão, esse questionamento que eu deixo aqui para que a gente possa refletir, que a gente possa pensar, que os nossos ouvintes aí possam também tirar suas próprias conclusões. E, claro, fico à disposição para debater, para aprofundar mais o tema numa outra oportunidade, ou a quem está nos ouvindo aí até mandar a própria dissertação, que eu fiquei bastante feliz, porque foi um projeto bem difícil de desenvolver. Tive que ler bastante doutrina estrangeira, espanhola, italiana, para trazer algo realmente de relevante, né? E faço aqui as palavras até do professor Paulo Caliendo, né, que ele diz que é um trabalho de vanguarda, é um trabalho pioneiro nesse assunto, né, nesse trato dessa matéria. Então, eu fico à disposição também do pessoal aí que quiser debater e discutir esse tema. Maravilha, Gabriel. Te agradeço mais uma vez aqui pela presença no nosso programa. Te parabenizo também, mais uma vez, pela confecção desse teu trabalho, bem pela conquista, né, do teu título de mestre. E se você quiser também deixar algum recado para os ouvintes, deixar algum contato, alguma indicação, fique à vontade. Claro, eu não vou me lembrar o certo da obra do professor Juan Colomer, tá? Mas é El Ruiz Robô. E aí tem depois o subtítulo ali. Mas é uma obra extremamente imprescindível para quem pensa em analisar essa temática. E claro, a obra do professor Luiz Greco, que eu já disse,
que é o poder de julgar sem a responsabilidade do julgador, a impossibilidade jurídica do juiz robô. Também um terceiro livro bastante relevante é a Inteligência Artificial e Processo Judicial, que é do professor Rordini Eva Fenol. E fica aqui o meu contato, meu Instagram, @GabrielGasca, Gaska, para quem quiser me seguir lá e a gente pode trocar figurinha, trocar ideia sobre esse assunto. Gabriel, obrigado mais uma vez pela presença, agradeço você também, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza, se você conhece alguém que eventualmente possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, assim vamos propagando o conhecimento. As indicações do Gabriel vão constar na descrição desse episódio, inclusive o primeiro livro, que o Gabriel não recorda bem o título, mas ele me passa posteriormente e eu deixo para você, ouvinte, na descrição desse episódio. Também te peço que me siga no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal, que ali também eu vou postando novidades para vocês, tá certo? Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast, muito obrigado e um grande abraço a todos. Até a próxima. Beleza, Gabriel?